some people think, Allen, for example, one of the commentaries of Hebrews, Allen suggests that the author does not mention the name. One possibility is to protect the audience from other Hellenist Jews in the area if the letter fell in their hands. Por exemplo, Paulino tem dos comentaristas do livro de Hebreus, acredita que por conta disso, o apóstolo Paulo terá, quer dizer, o autor terá omitido o seu nome para proteger, não é, os recipientes dos judeus helenistas, possivelmente se essa epístola ia parado em suas mãos. We don't know the reason the author does not mention his name. Não sabemos uma razão exata porque o autor não terá mencionado o seu nome. But that is one possible reason. Então, estas são algumas possíveis razões. Wonderful, thank you very much. Irmão Maravilhoso, muito obrigado. Marques Kudikeshala, estás à vontade. Muito obrigado, boa noite a todos. Realmente foi uma grande apresentação pela compreensão que obtive. A minha pergunta é a seguinte, se bem entendi a explanação do Dr. Félix, dizia que Paulo escreveu para 7 igrejas e também três individualidades. Porém, das 7 igrejas em que Paulo escreveu, não faz parte de Hebreus. Não faz parte de Hebreus. Não sei se essa é a minha compreensão está certa. Entretanto, a minha questão é, se conclui-se então que Hebreus é mesmo de autoria de Paulo, o livro de Hebreus é mesmo de autoria de Paulo, por que então que Hebreus não figura dentre as 7 que Paulo escreveu? Isso não estaria a confundir os leitores mais atentos a concluir que realmente não é de autoria de Paulo, está a se atribuir a Paulo? Essa é a questão. Obrigado. Brother Marques, that's a very good question. Thank you. Irmão Marques, essa é uma pergunta muito boa. Muito obrigado. The Muratorian Canon, which is a document towards the end of the 2nd century AD. O Canon Muratorian é documento lá bem no fim do 2º século. Emphasizes the fact that Paul writes to 7 churches. Enfatiza o facto de que Paulo terá escrito para as 7 igrejas. And emphasizes that John writes to 7 churches. Enfatiza também o facto de que João terá escrito para 7 igrejas. And then that 7 churches represent the totality of the church in the world. E que as 7 igrejas representam a totalidade no mundo, a totalidade das igrejas no mundo. Paul writes to 7 churches as well. Paulo escreve para 7 igrejas de igual modo. And Hebrews is in addition to these 7 churches. E Hebreus é uma adição a estas 7 igrejas. So the argument I'm making is the following. O argumento que eu estou apresentando é o seguinte. If Paul did not write Hebrews, se Paulo não escreveu Hebreus, how would you include Hebrews in the collection of Paul letters if there was already letters to 7 churches? There is no rationale to include it. Se Paulo não escreveu, então, qual seria a razão para ela ser inclusa na coleção das epístolas paulinas, se já havia, não é 7 igrejas escritas, se já haviam sido escritas para as 7 igrejas? Difficult
to include another letter that doesn't have the name of Paul included in the collection. Would be very difficult. Então, seria muito difícil ter incluso uma epístola que não tem o nome, não tem a autoria de Paulo na sua coleção. So why is the letter to the Hebrews in the collection? Então, a pergunta é por que a epístola de Hebreus está na coleção? The only reason is because it was always there from the very beginning. That is the only possible reason. A única possível razão é que ela terá estado lá desde o princípio. Yeah, and that is why it was always there, and the letter to the Hebrews does not appear outside the collection of the letters of Paul. E esta é a razão que ela sempre esteve lá, porque a epístola de Hebreus não aparece fora da coleção das epístolas paulinas. Okay, I hope that my argument was clear. Eu espero que meu argumento terá sido claro. Okay, I think we have time for one more question. Geraldo, Yes, Geraldo Arthur. Dr. Felix entende português? Eu Yeah. acho que, Pastor Elias, já não precisamos de ti. Yes. No problem. Geraldo Arthur, pode colocar a pergunta. Okay. Obrigado pela apresentação. Você consegue me ouvir? Conseguimos. Ok. Uma vez que o doutor já apresentou aqui quais são os elementos que nos ajudam a compreender se Paulo realmente é o autor de Hebreus, gostaria de saber qual é a teologia de Hebreus e está de acordo com outras teologias nas cartas de Paulo que nos ajudam a identificar de maneira mais simples. Okay. Dr. Felix. Very good. Okay. What theology do we have in Paul and the other letters of Paul that are very similar? Number one, covenant theology. Paul refers to the new covenant, 2 Corinthians 3, Galatians 3 and 4. Okay. No other, the other authors of the New Testament do not refer to the covenant, the new covenant. Only the Gospels, when they speak about the Last Supper, when they say this is the new covenant between in my blood, that is the only mention they made of the covenant. The covenant is a Pauline concept, and the covenant. Sorry, I forgot about the translation. So. Let me begin again. So, first issue that is very clear between the letters of Paul and Hebrews, the covenant. Primeiro assunto que é muito claro entre as epístolas de Paulo e Hebreus é o assunto da aliança. The covenant is described is presented in Hebrews 8, 9, and 10. O assunto da aliança é apresentado no livro de Hebreus 8, 9 e 10. And it has exactly the same theology that you find in Galatians 3 and 4. E tem exatamente a mesma teologia que nós encontramos no livro de Gálatas 3 e 4. And also you find in 2 Corinthians 3 and 4. Também podemos encontrar no livro de 2 Coríntios 3 e 4. So you have there the only apostle who develops the theology of the covenant is Paul. Então nós conseguimos compreender ali que o único apóstolo que desenvolveu a teologia da aliança é Paulo. Other apostles mention the covenant, but they do not develop. Paul is the only one that does. Outros apóstolos fazem menção da aliança, mas eles não desenvolveram. O apóstolo Paulo foi o único. The other one is
the reference to Habakkuk 2 verses 3 and 4? É